Hoje eu quero falar pra vocês aqui de um conteúdo muito polêmico que tem brasileiro que detesta quando falem sobre isso, que é os brasileiros que moram fora do Brasil. Você conhece alguém que mora fora do Brasil, ou você já mora fora do Brasil, você sabe muito bem o que essa situação envolve tantas problemáticas. Muitas vezes algumas pessoas vão sem nenhum preparo, muitas vezes algumas pessoas vão e passam pelos piores tipos de situações do mundo, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Isso envolve várias questões, às vezes a pessoa não sabe a língua, às vezes a pessoa não tem nenhum apoio, às vezes a pessoa simplesmente decidiu ir pra lá na loucura completa, que é o que a gente sempre fala aqui do sonho americano. E eu não quero falar só sobre o sonho americano, eu quero falar sobre muitas coisas de morar fora do Brasil. E eu já quero aqui deixar bem claro que eu não quero desencorajar você nem ninguém, a gente só vai ver essas situações, eu quero contar as minhas experiências e a gente vai falar mais sobre isso. É fora que ninguém quer falar sobre. Aquela pessoa que chega aqui e fala que veio pra cá, morar aqui, vai guardar dinheiro pra voltar pro Brasil. Eu conto, você conta. Vamos lá. Eu acho que essa moça é do Canadá. É, Carol, você quer no Canadá. E é isso aí, que dinheiro que você vai guardar? Vai tudo pra aluguel, sabe? Complicado, gente. A gente vai reagir a alguns vídeos. E como eu já morei também em outros países, eu quero contar sobre os outros países que eu já morei, que eu já estive nos Estados Unidos, no Canadá, agora eu tô aqui na Espanha. Já peço logo pra você se inscreve, dá um like aqui no canal, que eu falo sobre absolutamente tudo. Vocês podem me mandar recomendações de tema no Instagram. Esse tema aqui foi alguns de vocês que me mandaram no Instagram, principalmente porque eu posto muita coisa, que eu moro na Espanha, né? As pessoas pedem pra falar minha experiência, falar sobre várias coisas que eu vivo, e eu quero falar sobre isso hoje. Vamos assistir aqui alguns vídeos, eu quero falar também pra vocês sobre dados aí do governo. Vamos lá. Aqui ela vai falar sobre humilhações que passam em outros países em relação à língua. Como eu falei pra vocês da barreira linguística, olhem só. Vamos falar sobre as maiores humilhações que todo mundo que muda de país e tem que falar outra língua passa? Eu estava saindo da escola e aí eu simplesmente vi umas crianças que deveriam ser, sei lá, 4 anos falando inglês. Nossa, mano, mas isso é óbvio, né? Porque elas são alfabetizadas em inglês. Gente, eu sei, mas elas falavam muito bem. Tipo, nem no Brasil eu vejo crianças de 4 anos falando português tão bem. E me deixou, assim, muito chocada. Eu me senti muito humilhada, de verdade. Eu fiquei até com medo da criança me perguntar uma coisa pra mim e eu não sabia responder. Ok, mas primeira situação. Quando você precisa muito perguntar, sei lá, se tem alguma coisa ou resolver alguma coisa e você não sabe uma palavra específica, tipo uma palavra muito específica, aí você coloca no tradutor. Aí você coloca pra você ouvir como pronunciar a palavra. Aí você escuta algumas vezes. E aí você, ok, vamos lá. Aí você pergunta. E a pessoa fica tipo, what? Gente, eu me sinto muito humilhada nesse momento. Mas assim, muito. É tipo, tal coisa. Aí você fica, E aí ou a pronúncia não tinha nada a ver com o que você falou, ou a palavra não tinha nada a ver com o que você falou. Ou quando, gente, você precisa falar alguma coisa pra uma pessoa e aí você está muito nervosa. Eu com todo mundo, no caso. Você fica repetindo a frase na sua cabeça muitas vezes, né? Tipo, exatamente o que você vai falar. Aí quando você chega pra falar pra pessoa, você fala tudo errado. Tudo errado. Gente, às vezes eu fico planejando o dia inteiro o que eu vou falar pra pessoa. Aí eu chego e aí eu falo, tipo, com o maior sotaque do mundo. Gente, só que quando eu tava sozinha eu falava perfeitamente. Essa embola toda. Gente, péssimo. Eu lembro no meu primeiro dia de aula, eu fui perguntar pro meu roommate que horas ela ia acordar. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, what time do you wake up? Aí ela falou assim, I'm sorry. E essa situação que ela tá falando é muito engraçada, porque até você sentir confiança suficiente pra você falar uma língua, você vai ficar com esse medo aqui. Posso falar isso, graças a Deus, hoje, que com o inglês eu já não penso mais, porque a gente sai, e eu garanto pra você que uma hora vai sair pra você naturalmente assim também, tá? Você vai aprender e vai sair naturalmente também, e você não vai pensar. E já que eu também moro em outro país, eu moro aqui na Espanha, como vocês sabem, o idioma é a maior barreira quando você vai mudar de país. E aqui com o espanhol, por exemplo. Mas que diga que é lo mismo, eu te asseguro que não lo es, vale? Eu já morei em outros países também, incluindo Estados Unidos, Canadá, vários outros onde a língua também era outra. Vocês sabem que um dos maiores perrengues que a gente vê brasileiro contando é mudar pra um país e não saber a língua. Então hoje eu venho apresentar pra vocês a solução pra isso. E é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo, que é a Babel. A Babel tem mais de 15 milhões de assinaturas pelo mundo e mais 60 mil lições criadas. Aí vocês podem falar, Júlia, mas eu não saio do Brasil, eu não viajo, eu não faço nada, por que eu vou aprender outra língua? Eu digo sempre pra vocês que saber inglês foi o que mudou toda a minha história. Os empregos bons que eu consegui, carreira foi baseada porque eu sabia inglês. Pra vocês terem noção, como nunca é demais, eu não moro na França. E agora, por exemplo, eu tô aprendendo francês. Eu tava na França recentemente, cheguei lá, e aí eu tava usando o aplicativo da Babel nas últimas semanas pra aprender algumas coisas básicas do francês. Inclusive, eu consegui chegar no restaurante na França e falar Bonjour, une table pour deux, s'il vous plaît, merci. Saber essas coisas muito básicas já facilitou muito a minha vida lá. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora o aplicativo da Babel. Salut Anne, tu connais Paris? Non. Tu veux un croissant? Tu veux un croissant? Oh, oui. Oh oui. Merci, Jean-Luc.
Merci Jean-Luc. Salut. Salut! O método é baseado na conversação, onde você vai aprender a falar coisas que a gente usa no mundo real. Tem mais de 14 idiomas no aplicativo. Tem aulas ao vivo, professores certificados, tem podcast, tem jogos, inclui reconhecimento de fala também, onde você vai testar pra ver se o seu sotaque tá bom, se a sua pronúncia tá boa. E como se já não fosse bom o suficiente, se vocês baixarem o aplicativo da Babel, com o meu link tá aqui na descrição, vocês vão receber descontos exclusivos na assinatura. É maravilhoso, você não tem mais desculpa. Baixe o aplicativo, me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por algum tipo de situação com idiomas, qual idioma vocês querem aprender. E aí você comete erros e tá tudo bem, você não fica mais com aquele medo. Eu lembro que antigamente eu ficava muito assim, sabe? Eu fui pro intercâmbio lá no Canadá, e daí todo dia na aula eu ficava toda hora pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar. E daí quando saiu eu tava tipo me tremendo, é como se fosse o teu primeiro dia de aula, sei lá, quando tu era uma criança no Brasil. E eu digo isso muito mais pra sua segurança de querer sair do Brasil. Por exemplo, você pensa, eu quero usar o médico. Você não sabe falar pro médico o que você tá sentindo. Eu preciso chamar a polícia porque aconteceu outra coisa. Eu digo isso, sabe por quê? Porque aconteceu comigo, minhas amigas. Isso mesmo, eu tava nos Estados Unidos, eu lembro que eu tava em Orlando. Eu tava no quarto de hotel, olhei pra fora da janela, tinha 2 caras roubando o carro. Tinha 2 caras abrindo a janela do carro, roubando o carro. Eu liguei pra polícia e falar com a polícia foi lá pra falar comigo, entender o que tava acontecendo. Então vocês pensam, acontece esse tipo de situação, você é roubado ou acontece coisas muito piores e você não sabe falar inglês. Pensa o que seria daquela situação. Vamos ver mais vídeos. Ela vai falar aqui sobre perrengues que ela já passou desde que se mudou pra Londres. E aí são várias situações, a gente vai ver várias. Vamos lá. Desde que me mudei pra Londres, o primeiro perrengue que eu passei, quando eu me mudei pra cá, eu tinha umas agências de modelo. E enquanto nada saía assim, eu falei, meu Deus, não posso ficar sem trabalhar. Aí eu tava procurando vaga de cleaner em um grupo do Facebook. Uma moça falou assim, não, vai ter um cleaner no bairro tal, pode vir aqui amanhã, 6 horas da manhã. E eu fui. Pra quem não tá por dentro, tem vários grupos do cleaner, é a pessoa que faz limpeza, tá? Vários grupos do Facebook para brasileiros que moram fora, e aí vocês podem pedir ajuda, ou achar emprego, ou móveis, enfim, tem várias coisas, tá? Nesses grupos. Vamos lá. Eu cheguei lá, a moça tava com um carro, e ela falou assim, entra aqui no carro que a gente vai pro cleaner, fora de Londres. Aí eu falei com ela, mas você disse que o cleaner ia ser aqui nesse bairro? E na hora meu coração já começou a acelerar, né? Eu não tinha contado pra ninguém, não tinha contado pra minha prima, né? Na época eu tava morando com ela, ela tinha ido viajar. E aí eu fui, abri a porta assim, já fui entrando. Só que sabe quando a sua intuição fala mais alto? E eu senti que não era pra eu ir. Aí eu fui e falei com a moça, olha, você me desculpa, mas você tinha falado que ia ser aqui. Eu não vou ir pra fora de Londres. E fui fechando a porta assim, e ela começou, não menina, volta. Gente, eu comecei a correr, mas eu comecei a correr igual uma louca de volta pra estação. Assim, não sei se era realmente um trabalho ou se ia ser um sequestro, sei lá. Gente, o segundo perrengue que eu já passei foi quando eu peguei um quarto, né? Antes dela prosseguir com isso, é que ela tá falando sobre esse tipo de situação, porque tem muito isso, né? Eu sempre falo aqui do canal da Dani Bordioni, que é o Sobrevivendo na Turquia, onde meninas passam por diversas situações dessa que ela tá contando aqui, que ela esteve num lugar onde a mulher falou, entra no carro e o lugar vai ser outro e tal. Tipo assim, ela não fazia ideia de onde era, ainda bem que ela seguiu os destinos, só que a Sobrevivendo na Turquia, a Dani, ela conta que muitas meninas são traficadas por conta disso. Então, assim, pede seu passaporte, todos os seus documentos, a pessoa pega tudo seu e te coloca ali naquela situação da novela Salve Jorge, que a gente tanto conhece, né? Vamos lá. Na verdade, tinha uma pessoa morando lá e essa pessoa sublocou o quarto pra mim. E... Só pra interromper, nessa época eu já tinha convidado ela pra ir morar comigo. Tá bom. E aí, fiz o contrato, conversei com a dona da casa, tudo certinho, me mudei pra lá. E aí, teve um dia que eu tava na cozinha e veio um cara que morava lá e começou a me fazer um monte de perguntas, sabe? Eu super atrasada e ele falando, desde quando você mudou pra cá? Quem que te autorizou a vir pra cá? Assim, várias perguntas. E eu falei com ele, olha, eu subloquei o quarto dessa pessoa, eu já conversei com a dona da casa, eu assinei um contrato. E, enfim, gente, fui pro meu quarto. Depois de um tempo, ele bateu lá, foi perguntar mais alguma coisa. Eu falei assim, olha, dá licença daqui. E ele começou a falar palavrão comigo, sabe? Tipo, fuck off. E eu fiquei super assustada, eu comecei a chorar, peguei... Mas assim, tu brasileiro chega num país onde tu não conhece ninguém, tá, gente? Você não conhece ninguém que mora fora do Brasil pra você ficar ciente da situação. É, na verdade, muitas vezes pior do que vocês imaginam. Porque nem todo mundo fica falando na rede social e tal, as coisas ruins que você passa fora do Brasil. Mas assim, o que a gente fala aqui é comer o pão que o diabo amassou. As coisas e falei pro Gabriel, olha, amanhã eu tô indo pra aí. E o último perrengue, que eu acho que é que todos os imigrantes passam, é que eu perdi o meu trabalho. Eu tava numa viagem pro Brasil e aí era o trabalho de modelo, né, que era o principal e a única coisa que eu fazia aqui. E eles me cortaram assim, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que arrumar um trabalho super rápido, porque eu não posso voltar pra Londres desempregada. E aí eu fui no grupo do Facebook, apliquei pra uma vaga, gente, de carregar caixa, sabe? Como chama aquele povo lá?
E a pessoa que tava contratando, ela era brasileira, eu nem sabia. Ela viu meu currículo, falou assim, olha, você é overqualified pra essa vaga. E me arrumou uma outra vaga, que foi quando O overqualify é que tu tem qualificações demais pra vaga, né? Você tá, tipo, muito acima. Às vezes, quando tu vai pra entrevista de emprego, eles falam assim, ah, não, que você tem experiência demais nessa vaga aqui, você é muito bom pra essa vaga. Não quer, e você só quer um emprego, sabe? Vamos ver mais vídeos aqui pra vocês entenderem e a gente vai conversando sobre essa situação. Acho que ela vai falar, ó, 5 coisas mais absurdas que eu já escutei sendo brasileiro morando na Europa. Vamos lá, ver se eu tenho um check em alguma dessas. Coisas mais absurdas que eu já escutei sendo brasileira morando na Europa. A primeira de todas que eu vou falar foi uma das que me deixou mais em choque quando aconteceu. Que na hora que essa mulher falou esse trem comigo, eu olhei e falei assim, Jesus Cristo, não é possível que existe tanta gente dando atestado de burrice dessa forma assim, de graça na rua, por aí. Eu tava conversando com uma holandesa, e aí num belo momento ela perguntou de onde que eu era, depois de muito tempo de conversa. Aí quando eu falei que eu era do Brasil, a mulher me fez o seguinte movimento. But you so... Aí eu... White? Se você não tiver entendido, o que ela tá falando é que você morar fora do Brasil acontece muito isso, tá? As pessoas olham pra você e falam assim, mas você é branca. Como você é do Brasil? Eu não preciso ir muito longe, tá, gente? Quando eu morava lá em Florianópolis, acontecia isso o tempo todo. Eu acho uma situação muito constrangedora, porque se eu não falasse nada, eles iam achar que eu era de lá e me tratar melhor. Mas, a partir do momento que eu falava, que eu tenho muito sotaque, inclusive aqui nos comentários eu vejo direto, muita gente fala assim, meu Deus, sua dicção é péssima. Não é que a minha dicção é péssima, vocês estão irritados com o meu sotaque. E uma pessoa já falou sobre isso, falando que eu deveria ir no fonoaudiólogo, melhorar o meu sotaque, porque com esse sotaque a pessoa não consegue entender nada. Se você não consegue entender nada do que eu tô falando, sinto muito, mas isso aí diz muito mais sobre você, porque eu tô falando português. Se você fala português, você certamente vai entender o que eu tô falando. Então isso mistura muito com isso. É tipo essa fala aqui, tipo assim, mas você é tão branca, como que você é do Nordeste? Você é tão branca, como que você é do Brasil? Ela, você é tão branca, você é loura, ruiva, como que você pode ser do Brasil? E minha vontade era responder da mesma forma que você pode ser tão boa. Aí logo em seguida, uma amiga dela virou pra mim e falou, nossa, mas você fala inglês tão bom. Eu falei, sim, eu estudei. Aí ela, mas vocês têm escolas boas lá? Aí seguindo, teve a vez que um alemão viu. Pelo menos eu nunca passei por esse tipo de situação de alguém falar coisas absurdas do Brasil, até porque eles conhecem mais o Brasil. Eu imagino, não sei, mas eles pensam que o Brasil é bem civilizado, como realmente é, sim, né? Inclusive eu espalho a palavra do Pix pra todo mundo. Eu falo, vocês não têm isso não, a gente tem Pix. Aqui eu tenho que transferir dinheiro, demora 3 dias, o que é isso? Pra mim. E falou assim, mas como que você se sente sabendo que a visão que o mundo tem sobre o Brasil é de violência, de não sei o quê, de treinamento, começou a falar um tanto de trem ruim. Aí eu falei assim, não sei, como você se sente sendo que a visão que o mundo tem sobre a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial e Hitler? Aí ele ficou calado. Aí ele não falou mais nada. Teve a vez também que um esloveno, no completo nada, chegou pra mim e começou a falar que eu era uma brasileira. Nossa, gente, é só o que tem. Você fala que é brasileiro, tem vários vídeos de minas relatando, minas que trabalham em restaurante, em vários lugares da Europa, em vários lugares do mundo, fala que é brasileira. Eles já acham que você é a pessoa mais fácil do mundo, que eles podem te agarrar, fazer o que quiser, porque você é brasileira. Sem nem saber que eu era brasileira. E começou a falar algumas outras coisas, que eu precisava ir pra um... e etc, etc, etc. Isso tudo eu acabei de contar numa história que eu postei num vídeo, então quem quiser escutar a fofoca completa, vai pro outro vídeo lá. E claro que nós não podemos nos esquecer do americano que ficou em choque quando eu mostrei pra ele que as escolas do Brasil são infinitamente melhores do que as escolas dos Estados Unidos, que aparentemente nem aula de geografia, de história, de nada que não seja os Estados Unidos eles têm. É engraçado que tem aquele vídeo, né, deles falando, nós somos os melhores do mundo do futebol americano. Daí o cara falou assim, melhor do mundo? Que mundo? Porque só tem isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é o mundo. Quando a gente tava falando negócio de feriado, sei lá como é que o trem chegou nesse assunto. E aí eu falei, sim, o dia da independência, 4 de julho, Força do July. Aí ele em choque. Gente, eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão chocada na minha vida. Ele em choque, você sabe sobre o 4 de julho? Eu... Sabiam que lá em 2022, cerca de 4,5 milhões de brasileiros viviam fora do Brasil. A maioria era Estados Unidos, Portugal e Paraguai, nessa ordem. Tem também toda a questão de muita gente morando fora ilegal do Brasil e várias questões quanto a isso, tá, gente? Eu não posso simplesmente chegar aqui e julgar você que vai morar ilegal em algum lugar e você pode fazer, enfim, pra poder viver, só que tem outras situações. Tem uma vida completamente normal no Brasil, uma vida boa no Brasil e decidem que elas aceitam o sonho americano. Aquele caso recentemente daquela brasileira Gabriela Saraiva, não sabe desse
caso aqui eu vou te mostrar só pra você entender. Sim, tem diversos aspectos. Você morar fora do Brasil porque você precisa, porque você quer ver outra vida, porque você... Enfim, tem várias questões de aprender uma língua. Cada um com o seu motivo. Quando alguém pergunta por que eu moro fora do Brasil, realmente é o motivo de eu querer aprender outra língua, viver outras coisas. Eu sempre tô me mudando. Se não era dentro do próprio Brasil, eu tô me mudando em vários lugares. Porque eu gosto de ver assim. Eu gosto de conhecer coisa nova. Só que eu não vou virar pra vocês e falar assim que é a coisa mais fácil do mundo. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema de morar fora do Brasil, me falem. Eu posso falar mais sobre isso. Eu tava até pensando em criar um canal só pra falar coisas sobre isso. Aí tem toda essa questão, além da solidão, além de vocês sem preparo. Pra gente ter se mudado, meu marido, foi assim, muitos anos de planejamento. Desde que a gente se conheceu, a gente já planejava. Eu sei que as pessoas pensam que é do nada, só que nunca é. Mas eu sei que tem gente que vai simplesmente do nada. Tacando hater na atriz Gabriela Saraiva porque a mãe dela deixou de ser empresária no Brasil pra ser humilhada como babá nos Estados Unidos só pra realizar o sonho da filha de se formar em psicologia lá. Elas gravaram um vídeo muito emocionante aqui pra plataforma sobre momentos em que elas já pensaram em desistir de morar nos Estados Unidos, que gerou tanta polêmica e comentários negativos que ela até silenciou os comentários. Se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês pesquisem, enfim, pra ver o vídeo. Tem um TikTok em todo lugar. Gabriela Saraiva, ela era chiquititas, e aí ela foi morar nos Estados Unidos, enfim, a mãe dela passava por diversos perrengues, passa, né, enfim, elas contaram aqui no vídeo, porque não é barato, não é fácil, tem a barreira linguística, tem várias outras coisas, enfim, se só uma pessoa trabalhar pra sustentar toda uma casa, se você mora nos Estados Unidos ou fora do Brasil, vocês sabem que isso não é possível, é muito difícil. E aí teve aquela coisa toda de muita gente em cima delas. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando de au pair e muitos de vocês comentaram desse caso. Basicamente, nesse vídeo, a mãe dela conta que antes da Gabi nascer, ela era empresária, e aí, depois de um tempo, ela passou a ser empresária da Gabi até se tornar babá nos Estados Unidos, depois que ela decidiu se formar lá. Elas também contam sobre a dificuldade que é morar nos Estados Unidos e que, basicamente, a mãe dela trabalha muito pra conseguir simplesmente gastar todo o dinheiro do trabalho dela com aluguel, comida e que não sobra pra nada. Gente, isso aí ninguém te conta, né? Preço do aluguel. Inclusive, eu fiz também um vídeo falando sobre aluguel. Vocês falaram, mas você falou só do Brasil, né? Porque meu público é brasileiro. Eu quis falar aquele vídeo focando no Brasil, mas isso não é só no Brasil, não, meus amigos. Em todo lugar, aluguel é extremamente caro. Caro. O teu salário vai só pra pagar aluguel. E aí a gente vai ver alguns vídeos aqui sobre. Vamos lá. Gerou tantas polêmicas e comentários que ela silenciou e depois fez um outro vídeo em resposta a tudo que as pessoas estavam dizendo. E nesse vídeo uma menina comentou assim: eu sei, gente, pra quem cresceu com pais não convencionais é estranho ver, mas existem pais que amam os filhos de verdade e que colocam a felicidade deles como prioridade. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito de ser mãe boa ou ser mãe ruim e com preparo ou sem preparo. Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, olhem só. O americano, ele não é para imigrantes. O sonho americano é para o próprio estadunidense. Talvez eu esteja um pouco atrasada para falar sobre isso, mas como uma pessoa que morou fora do país, nos Estados Unidos, durante 3 anos, e tive a oportunidade de levar minha mãe para lá, porém não fiz, eu vim comentar aqui sobre os vídeos da Gabriela Saraiva em relação a toda a história dela com a mãe dela lá fora. E aí eu tenho muitos pontos para apontar nessa história que ela contou, e o primeiro deles é que ela, vamos contextualizar, né? Mas ela se mudou muito nova para os Estados Unidos junto com a mãe dela, e ela, todo mundo tá comentando quão consolidada a carreira dela era aqui no Brasil, que ela podia ter uma vida muito mais estável do que ela tem lá nos Estados Unidos, porque ela realmente conta que, assim, as coisas não são fáceis lá. Mas ela se mudou de país pra ir atrás de um sonho. Sendo assim, como ela era muito nova, a mãe dela precisou ir junto. Não tinha como ela simplesmente sair do Brasil com 15 anos pra... Tipo assim, ela tinha a opção de fazer um intercâmbio, tinha, mas ela quis imigrar de uma vez e é isso. E aí eu digo, eu acho que ela foi com muita sede ao pote. Gente, isso é muito complicado, tá? Eu digo isso porque antes de me mudar, eu fui fazer intercâmbio. Eu queria conhecer o país primeiro. Eu jamais teria coragem simplesmente de pegar tudo e ir embora pra um lugar onde você vai vender tudo, largar tudo. E é aquela coisa, vou dizer pra vocês, se você entra nos Estados Unidos de forma ilegal, não é fora do status, não sei o que é. É uma coisa muito específica. Não é ilegal a palavra, mas é o seguinte, você vai para os Estados Unidos com visto, por exemplo, de estudo pra passar 2 meses que seja, estudando inglês. Acontece que você não vai estudar inglês, você vai ficar lá pra poder manter aquilo no status, não ficar ilegal, né? Você vai ficar renovando aquele curso. Se você pisar o pé fora dos Estados Unidos, você não entra mais lá, tá? Não entra. O que acontece? Pensa, você vende tudo, larga tudo, você vai para os Estados Unidos, chega lá e você não gosta. Chega lá no país que você foi e você não gosta. Vai sair, vendeu tudo, o que acontece? Vai ser horrível. Eu sei que tem como voltar, eu sei que tem como fazer isso, tudo, mas é muita sede ao pote, não façam isso, é muita doideira. Eu não tô falando do caso dela, cada um faz o que quiser com a sua vida, mas eu digo aqui de conselho pra vocês, de uma pessoa que mora fora, que já esteve nos Estados Unidos, não façam isso. Pensa antes, planeja antes, porque é muito difícil. Ninguém posta a parte difícil da internet, ninguém. Entendeu? Ela realmente comprou aquela imagem de que, porra, vou me mudar, vou me jogar no mundo, vou me jogar lá dentro daquele país e as coisas vão simplesmente florescer. E não é assim que funciona.
Eu acho que ela é muito nova, ela foi muito nova e ela tinha outras oportunidades antes de se jogar da forma que ela fez. Só que a gente tem que entender que, da forma que ela era muito nova, a mãe dela precisava estar ali com ela. Então ela não foi a única pessoa que foi lá e fez sozinha, entendeu? Grande parte daquilo também se diz a mãe dela. A mãe dela, tipo, cara, fez de tudo pelo sonho dela. Eu vi muita gente culpando a Gabriela Saraiva, gente. Eu falei o nome errado. Enfim, eu vi muita gente culpando ela, só que ela tá ali com a mãe dela, cara. Ela não tomou essa decisão sozinha, ela nem podia tomar essa decisão sozinha. Tudo bem que ela deve ter enchido o saco para um caralho da mãe dela, com certeza, mas... Assim como eu acredito que a mãe dela também saiu do Brasil falando, tipo, com a ideia do sonho americano, né? Eu acho que não foi só a Gabriela que tinha isso na cabeça. Inclusive, Gabriela é o nome da minha irmã, eu tenho tatuado. Não foi só ela que tinha isso na cabeça, a mãe dela também tinha isso na cabeça. E aí, quando elas chegaram lá, depois de um tempo, elas entenderam uma coisa que eu vou falar aqui. É difícil escutar e aceitar isso, porque a gente cresce com isso na nossa cabeça. Mas o sonho americano não foi feito para o imigrante, o sonho americano foi feito para o próprio estadunidense. E eu descobri isso morando nos Estados Unidos. Esses tempos que eu estive lá, eu escutava dos meus colegas aquela coisa: Júlia, o sonho americano não existe mais nem pra nós. Pessoas que nasceram lá. São pessoas que não conseguem nem pagar aluguel direito mais, com o preço que tá as coisas. Então, assim, e já é tudo mais fácil, né? Porque você é cidadão do país. Mas não é pra gente. Simples assim. O sonho do norte-americano é ser bem sucedido, é ter mão de obra barata para eles pagarem pouco pelos serviços que eles precisam. A idealização do sonho americano é para o americano norte-americano estadunidense, né? A gente não tá envolvido nisso. A gente é América do Sul. Sim, mas a gente tá excluído dessa parte aí, viu? Agora sobre a parte de levar a mãe para os... E é isso aí, eu já falei aqui pra vocês sobre isso, que esse sonho não é nosso, mas eu sei que a gente cresce ali acreditando, assistindo. E é engraçado, sabe, que eu saí dos Estados Unidos com a ideia de que eu não queria mais morar lá de jeito nenhum. Eu gosto muito de viajar e ser aquilo. Só que eu e meu marido, a gente sabe o que é a realidade daquele lugar ali. Por mais que a gente esteja em outra situação, é outra situação quando você já tem emprego, é completamente diferente. Lá nos Estados Unidos, você começa a pegar uma ideia de que tudo ali é muito hollywoodizado, sabe? Tem muita gente que gosta também, talvez seja a melhor opção pra você, mas pra muita gente não é. Que no meu caso não era. Então, morar ali pra mim seria uma loucura, que eu assisti nos filmes, eu cheguei lá e falei, meu Deus, tá certo isso? O que eu tô fazendo aqui? E aí, assistindo, né, séries e filmes que eu assisto todos os dias, né, pra não perder a prática do inglês. Às vezes, eu e meu marido, a gente acaba rindo, falando assim, Júlia, olha isso daqui. A gente já morou aqui, a gente olha pra isso aqui e acha que é bom. Não é, a realidade não é essa. As pessoas pobres não têm essa casa. E é bizarro, assim, o sonho americano não é pra gente. Vamos lá ver mais vídeos. Pra fora que ninguém quer falar sobre. Aquela pessoa que chega aqui e fala que veio pra cá, morar aqui, vai guardar dinheiro pra voltar pro Brasil. Eu conto, você conta. Vamos lá. Eu acho que essa moça é do Canadá. É, Carol, você quer no Canadá. E é isso aí, que dinheiro que você vai guardar? Vai tudo pra aluguel, sabe? Complicado, gente. Primeiro de tudo, quando você vem morar aqui, você não vai conseguir de cara um emprego, nossa, um empregão, abalando tudo. Não, geralmente você vai chegar ganhando salário mínimo. O aluguel aqui é caro, tá? Morar aqui é caro. Eu acho que Canadá deve ser um dos países que mais tá em crise recentemente com isso de imigração. E assim, tá bem difícil, foi um dos motivos também da gente ter desistido de morar lá, porque eu não queria viver naquela situação de não saber se você ia ter a residência permanente ou não poder sair do país. Eu pesquisei a entrevista do BBC que ele fez com alguns brasileiros que moram no Canadá, que estão passando pelos piores tipos de situações possíveis. Enfim, tá bem complicado lá, tá? E eu morava em Toronto, então é uma cidade grande, é uma cidade muito cara. Eu entendo que por mais que você vá com muitos privilégios, eu falei pra você, de você ter um emprego, você já tá na frente de muita gente que passa por muita coisa. Mas de qualquer forma, é muito difícil, entendeu? Pra ninguém é fácil. Você ser imigrante não é fácil em lugar nenhum do mundo. Pode ter o melhor emprego que for, o melhor salário que for. Você é imigrante num lugar desconhecido. Você vai conseguir essa residência permanente aqui? Conseguir guardar dinheiro? Não é igual a Europa, que as coisas baratas... Aqui é caro. Nada de Europa, aquelas da Europa, a Europa é extremamente caro. Brincadeira, nem se compara, gente. Realmente pra mim foi chocante ter saído do Canadá e dos Estados Unidos pra ter vindo pra cá, pra Espanha, onde as coisas são muito caras. Se você for converter, obviamente, mas não se compara com o preço que é. Por exemplo, pra citar, eu sempre cito aqui comida. Por mais que o euro vale mais que o dólar, prato de massa nos Estados Unidos, num restaurante muito barato que eu ia, morei em Nashville, e nos restaurantes era $20, $22. Aqui eu consigo achar restaurante que é 10 euros, 11 euros, um prato de massa muito mais gostosa, porque a comida é horrorosa nos Estados Unidos, meu Deus do céu, acho que também foi um dos motivos não ter dado pra mim ficar lá, não. Ou o povo que come mal, sinto muito. Se você mora nos Estados Unidos, você sabe o que eu tô falando. É assim, Estados Unidos. Não, Canadá é caro. Então, você vai ter que pagar um aluguel caro, você vai ter que
morar com outras pessoas. Ah, e também o dólar canadense vale menos que o americano e bem menos que o euro. Bem menos também não, mas vale menos. Então, de qualquer forma, era mais caro, tá? Falo pra vocês que eu moro num apartamento aqui bem maior do que o que eu morava lá em Toronto. Eu moro em Madrid. Madrid, capital, Madrid. O preço do aluguel em Toronto, que era muito menor, eu morava num basement, que é um porão, era muito mais caro que um apartamento aqui de 2 quartos. Ah, Juliana, mas você mora longe. Não, eu moro no centro da cidade, então assim... Dividindo o lugar, você vai ganhar um salário mínimo. Não é assim. Então você vai pegar o seu salário e você mal vai conseguir pagar o seu aluguel. Entendeu? Primeiramente, o que eu tenho pra te falar é isso. Se você não for uma pessoa muito azarada, você não vai precisar trazer seu dinheiro do Brasil. Porque eu trouxe meu dinheiro todinho do Brasil, tá? Todinho do Brasil. Então, você acha que você vai conseguir guardar? Não, se além de não guardar, você vai gastar. Porque assim, você largou a tua vida toda no Brasil pra você começar do zero, literalmente. Aqui você não é ninguém. Ah, no Brasil eu sou nutricionista, aqui eu não sou nada. Isso é mais uma questão pra se pensar. Depois que você fica aqui muito tempo, aí óbvio, você vai começar a guardar dinheiro, você vai começar a conseguir, você vai começar a subir no trabalho, você vai começar a falar um inglês melhor, você vai começar a conseguir uns empregos melhores, que vão te pagar mais, que talvez você consiga alguma coisa melhor. Isso vai acontecer, mas depois de você morar aqui muito tempo, depois de você estar um pouco mais estabilizado. Sim, gente, porque é isso mesmo, a gente só quer ver o lado bom das coisas, não tem só o lado bom das coisas. Eu moro fora do Brasil, falei aqui várias vezes. Só que assim, é muito difícil, não tem como virar pra vocês e falar, ah, é só flores e é a melhor coisa do mundo. Não tem como falar isso, tudo tem prós e contras. É por isso que eu cito muito sobre o planejamento, sobre você saber o que você tá fazendo e não simplesmente enlouquecer do nada, você decidir largar tudo pra fazer uma coisa que você talvez nem queria. Você vai chegar num lugar, vai se frustrar, você vai perceber que a sua faculdade federal no Brasil não é nada no outro país. Você vai perceber que o seu emprego de anos também não significou nada, a não ser que você tenha uma carreira, sei lá, habilidade extraordinária na área que for. Se não for assim, tem. Eu quis fazer esse vídeo todo aqui falando das minhas experiências, me falem se vocês quiserem mais, tá? E falando de outras experiências de outros brasileiros que moram fora, pra vocês entenderem o que é que eu quero dizer com tudo isso. Pesquisa muito antes de sair do Brasil, tá? Aprende o básico da língua, pelo menos não vai embora sem saber falar a língua, porque vai ser muito difícil pra vocês. Uma reserva financeira e consulte um advogado de imigração. Viver ilegal num país não é legal, gente. Não é legal, literalmente. Conversa com as pessoas que já foram, fala com pessoas próximas a você, entende mais a situação, não fica vendo só vídeo bom não, porque nem tudo é flores.